5 youtubers que capturaram Bob Esponja por câmeras, lembrando que esse vídeo não contém jumpscare. De primeira história, nós temos a história desse youtuber que ele resolveu fazer um experimento. Ele resolveu colocar câmeras de segurança em toda a sua casa para poder ver à noite o que acontecia. Então, logo após isso, ele posicionou as suas câmeras e deixou a madrugada inteira ligada, para no outro dia ele poder ver se acontecia alguma coisa ou se aparecia alguma coisa diferente em sua casa. Quando ele menos esperava, ele ficou muito impressionado com o que ele viu. Ele acabou vendo o Bob Esponja nas suas câmeras de segurança. Exatamente. O que ele não sabia é que era o Bob Esponja fazendo sempre aqueles barulhos, e quando ele foi ver, não tinha ninguém lá. Essa história é mesmo muito estranha e assustadora, não é verdade? O que você achou dessa história? Você achou essa história verdade ou falsa? Deixem aí nos comentários. De segunda história, nós temos a história deste youtuber que pode ser um pouquinho assustadora, mas nada fora do normal. Ele estava passando um dia com a sua noiva e quando ele menos esperava, ele recebeu uma chamada. Exatamente, ele recebeu uma ligação e logo após isso, alguém tocou a campainha mostrando que tinha alguma coisa ali, que era um McLanche feliz com o Bob Esponja. Logo após isso, coisas estranhas começaram a acontecer na casa dele e um Bob Esponja.exe apareceu. Exatamente, ninguém sabe como isso foi acontecer e como aconteceu. Porém, quando ligaram para ele, apareceu um McLanche feliz em sua casa, fazendo com que assim aparecesse um Bob Esponja.exe. O que você acha dessa história? É verdade ou não? De terceira história, nós temos a história deste youtuber que costuma postar vídeos de coisas sobrenaturais sobre desenhos. Ele estava aí querendo muito descobrir se o Bob Esponja era mesmo real. Então ele ativou o seu drone e foi logo procurar o Bob Esponja para ver se ele conseguia encontrar alguma coisa. Bom, quando se passou há muito tempo do vídeo, ele realmente conseguiu encontrar o Bob Esponja, depois da sua câmera dar muitos defeitos quando ele chegou em uma certa parte e ele começou a ver o Bob Esponja em câmeras. Olha só, em alguns takes vocês conseguem ver o Bob Esponja aparecendo e logo em seguida a câmera dando defeito. Pois é muito estranho, eu sei, mas é real. Ele conseguiu ver o Bob Esponja na vida real. O que você acha desse vídeo? Este vídeo é bem assustador, não é? Você queria estar aí neste campo de futebol bem com o Bob Esponja à sua frente? Eu acho que não. De quarta história, nós temos a história deste youtuber que ele recebeu uma ligação do Bob Esponja.exe. Ele resolveu atender a ligação para ver o que acontecia e o resultado não foi nada positivo. Basicamente ele atendeu e logo em seguida alguém começou a cutucar a sua porta, fazendo assim com que ele ficasse muito assustado. Quando ele foi ver quem era o Bob Esponja.exe. E como podemos ver no vídeo, o Bob Esponja.exe realmente estava andando. Pois é muito assustador, eu sei. Ele conta que ficou muito surpreso e não esperava que quando ele atendesse a ligação do Bob Esponja, algo tão inesperado aconteceria.
Como você reagiria nessa situação? Você ficaria muito assustado? Imagina o Bob Esponja chegando na sua casa após você ter recebido uma ligação dele. Isso é muito assustador. E de quinta e última história, nós temos a história deste jovem garoto que estava em um dia super tranquilo jogando seu jogo, quando de repente coisas sobrenaturais começaram a acontecer. E lembrando, este jogo que ele estava jogando era um jogo aonde muitos diziam que coisas sobrenaturais aconteciam. Pois é, então vamos à história. Basicamente ele estava jogando seu jogo tranquilamente, quando de repente ele recebeu uma ligação de um suposto Bob Esponja. Exatamente, o Bob Esponja, que logo após ter recebido a ligação, ele começou a ver algumas coisas estranhas, como por exemplo um pôster do Bob Esponja bem na sua casa, coisa que ele nunca tinha visto antes. E logo depois disso, outras coisas começaram a acontecer, como por exemplo, o rosto dos personagens começarem a ficar deformados. Exatamente. Isso é muito assustador, como podemos ver o Patrick Estrela e tá totalmente deformado. Logo após isso, começou a aparecer outra ligação do Bob Esponja, e isso só tornou as coisas mais assustadoras. O que você acha dessa história? Você acha que essa história é verdadeira ou será que não? Deixem aí nos comentários que eu quero saber.